Então a libertação começa exatamente pela arrumação do quarto, pelo alinhamento do coração do sacerdote da casa. Então entenda algo, não existe quartinho da bagunça para quem serve a Jesus. Eu quero falar um pouco hoje sobre batalha espiritual. Na verdade eu vou falar sobre o panorama da batalha espiritual. Como fazer batalhas espirituais e ser efetivos nelas, né? A primeira coisa que você precisa saber sobre batalha espiritual é que toda libertação começa com uma pergunta. Isso começou desde o Éden, né? Então o homem começou precisando de libertação e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Então perceba que toda libertação ela começa com uma pergunta, né? A segunda pergunta que você precisa fazer quando você for trabalhar com batalha espiritual é: como Jesus faria esse processo de libertação? Então, primeira coisa, na batalha espiritual existe 3 níveis. Então, existe 3 níveis pelo menos de batalha espiritual. Primeiro nível é a batalha pessoal. Segundo, o nível de batalha corporativo. E terceiro é o nível nacional. O primeiro nível, que é o nível pessoal, inclui doenças, enfermidades, perca de foco, estresse excessivo, crises no relacionamento, emocional abalado, medo, síndrome do pânico, crise de identidade. Essas coisas são batalhas espirituais pessoal. Consegue entender? E aqui tem um detalhe muito importante, porque quando você entra nesse nível de batalha espiritual pessoal, na verdade você está sofrendo um ataque da própria morte. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Não que você vai morrer, mas é um ataque da própria morte, né? Então esse é o primeiro nível de batalha espiritual. É o nível pessoal. E aí nós temos o segundo nível de batalha espiritual, que é o corporativo. E esse nível de batalha espiritual, ele envolve a nossa vida no corpo da igreja como um todo. Ou seja, qual que é o maior nível de batalha corporativo? É a religiosidade. Sim, nós precisamos combater isso, porque senão pouco a pouco, de forma bem sutil, a religiosidade vai anulando e invalidando a eficácia da palavra de Deus. E aqui mora um problema muito sério. Em Mateus capítulo 17, verso 14 ao 16 diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos discípulos, e não puderam curá-lo. Agora olha o verso 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Guarde essa palavra, perversa. Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Então, observa. O Senhor chama essa geração de incrédula e perversa. Passou por que perversa? É simples. Porque para Deus é perversidade você ter o remédio e não dar ele para as pessoas. Então para o Senhor é perversidade você ter o remédio e não dar ele para as pessoas. Agora observa. Os discípulos já tinham a autoridade de Jesus para expulsar demônio, mas eles não expulsaram. Fé não é um sentimento. Eu vou gravar um vídeo aqui falando só sobre fé, mas entenda, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consegue compreender? Entenda, eu não meço a qualidade de um culto por aquilo que eu sinto. Fé não é sentimento. Consegue entender? Mas por aquilo que eu entendo. Então, eu não meço a qualidade de um culto por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu entendo. Então, quando é que eu sei? Qual que é aí o termômetro de um culto? É se você entendeu a palavra ou não. Então, se você entrou no culto e você não entendeu a palavra, esse não foi um culto racional. Aqui não teve eficácia. O culto não teve eficácia. Então, onde só tem movimento, não há palavra de Deus, não há entendimento da palavra de Deus, não há eficácia no culto. Entende? Esse é o culto que agrada a Deus. Qual o culto que agrada a Deus? Quando eu entro num culto e eu entendo. Quando você entende a mensagem do Evangelho, esse é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é o culto que você entra e entende a mensagem do Evangelho. Quando você entra no culto e você não entende a mensagem, esse culto não é um culto que agrada ao Senhor. Observe, vamos continuar o texto. Verso 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Incredulidade invalida a palavra de Deus.
Consegue entender? Se lermos Marcos capítulo 7, verso 11, nós vamos ter uma compreensão um pouco melhor. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Olha isso, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Ou seja, a segunda coisa que invalida a palavra de Deus são tradições humanas. Sabe, esse monte de regra que a pessoa fica colocando, ela prefere invalidar a palavra de Deus e prefere dar prioridade para a religiosidade. Ah, não pode cortar o cabelo. Ah, mulher não pode usar calça. Ah, homem não pode usar barba. Consegue entender? Religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Religiosidade é quando você tenta colocar uma santidade em algo que já é santo. Consegue entender ou não? Então, é a tradição, usos e costumes, invalida a palavra de Deus. Isso aqui é muito pesado. Por quê? Porque isso é um processo de libertação. Religiosidade é um processo de libertação que precisa acontecer. E aí você tem que entender o seguinte, que tradições humanas não se combate no grito, não se combate falando tá errado, não pode fazer isso, não pode ser assim, não. A tradição humana se combate com a palavra de Deus, em um culto racional. Consegue entender? Geralmente, congregações que têm muitas tradições humanas, geralmente a palavra de Deus não é eficaz. A palavra de Deus não é ministrada com excelência. Há muito barulho, há muito grita-grita, há muito pula-pula, há muita imposição, mas pouca palavra pregada com essência. E posso falar para você, mais de 90%, eu não pode arredondar 100%, mas quase 100% das igrejas brasileiras, elas pregam tradições humanas. E as que têm menos tradições humanas, ainda assim, não tem veracidade na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ter voz ativa dentro da congregação, porque esse é um culto que agrada a Deus. Então esse é o segundo nível de batalha espiritual, é a batalha corporativa. Terceiro nível de batalha espiritual, batalha nacional. E aí já envolve guerras e conquista de cidades, conquista de países, de nações, envolve um todo. São batalhas nacionais. Efésios 6,12 é dito, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não discuta a doutrina, você prega o evangelho. A nossa luta não é contra pessoas. Você não vai combater tradição humana. Você não vai vencer guerras. É discutido com pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldades nos lugares celestiais. E aí, você precisa entender que espíritos são reais, que espíritos existem. Jó 4,15 diz: então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Olha isso, quando um espírito passa, ele faz o cabelo da carne arrepiar. Sabe quando você olha e fala assim, rapaz, eu arrepiei aqui? Pois é, espíritos fazem o cabelo da nossa carne arrepiar, porque espíritos são reais e as pessoas brincam com os espíritos, pensando que espíritos não são reais. Entenda, todo o país tem principado que rege sobre ele. Como toda cidade tem, todo estado tem. O Brasil tem um trono que rege sobre ele, para trazer influência sobre ele. E existem 4 níveis de contato entre homens e seres espirituais, que é, primeiro, tentação, opressão, domínio mental, que é o endemoniamento, e a possessão. Esse nível de possessão é quando a alma é deslocada, né? Então, assim, uma coisa é domínio mental. Então, quando a pessoa está endemoniada, na verdade, ela não está possessa.
ali há um domínio mental sobre a pessoa, porque quando acontece a verdadeira possessão, a alma se desloca do lugar, e isso é perigoso, a pessoa até morrer. Isso acontece muito em terreiro. Tem pessoas que vai, quando o demônio entra na pessoa, ele desloca a alma, e quando a alma é deslocada, tem muitos casos, você pode pesquisar sobre isso, de casos de pessoas que manifestaram e morreram manifestados. Por quê? Porque aconteceu uma possessão. E isso que acontece na maioria das igrejas não é possessão. Isso se chama domínio mental, que é o endemoniamento. E aí entre os 4 níveis de ação de anjos caídos, né? Que são principados, potestade, hostes ou domínios, né? E o que são principados? Significa arqueis, significa líder. Potestade, que significa potência. A hostes, que são cosmocratas, que significa sistema, né? Todo sistema existe hostes que atuam nele, né? Existem demônios atuando sobre o sistema, isso no sistema da saúde. Por isso que a nossa saúde é o que é sistema de educação. Você tira pelo sistema educacional do nosso país, o sistema financeiro, o sistema religioso. Porque até no sistema religioso existe o que se chama de hostes espirituais da maldade que atua, que são os cosmocratas, que são sistema. Então demônios atuam no sistema da saúde, financeiro, econômico, da educação, no sistema religioso. E existe domínios, que é poneria, que são os demônios que atuam na área da pornografia, né? E aí vai indo, irmãos, são níveis de batalhas nacionais, tá? Os demônios atuam em 4 ações de esferas, não vou falar muito sobre isso aqui, mas entenda, essa luta não se faz de baixo para cima. Toda batalha espiritual se faz de cima para baixo, ou seja, você não guerreia daqui para lá, você guerreia de lá para cá. Efésios 2:6 é dito que no Espírito, quando o Senhor ressuscitou, Ele nos ressuscitou com Ele. Então no Espírito nós estamos assentados com o Senhor no terceiro céu, no Espírito. Então batalha espiritual se faz de cima para baixo, não de baixo para cima. E tenha sempre Jesus e os apóstolos como modelo de libertação. Agora entenda algo. A situação do seu quarto revela a situação do seu coração. Por exemplo, a varanda da sua casa aponta para o átrio, que é o altar de holocausto, né? A cozinha ou a sala de jantar aponta para o lugar santo. E o terceiro é o quarto, né? Que aponta para o santíssimo lugar, aponta para o santo dos santos, né? É a arca da aliança, só o sumo sacerdote entrava nele. Então, se o santo dos santos está um caos, que é o lugar da entrada do sumo sacerdote, significa que o coração do sacerdote nessa casa está em desordem. Então, se o quarto está uma bagunça, se o quarto está um caos, significa que o coração do sacerdote dessa casa está uma desordem. Isso precisa ser alinhado. Então, a libertação começa exatamente pela arrumação do quarto, pelo alinhamento do coração do sacerdote da casa. Na queda de Lúcifer, a terra se tornou um caos, mas Deus declarou que haja luz, trazendo ordem ao universo, e viu Deus que era bom. Então, o primeiro passo para uma batalha espiritual eficaz é organizar o seu quarto, lavar o seu tênis, deixar o seu carro limpo. Sabe aquele negócio que as pessoas falam, no quartinho da bagunça lá em casa? Irmão, na nossa casa não tem quartinho da bagunça. Eu já vi a minha esposa falar sobre quartinho da bagunça, mas aqui em casa não tem o tal do quartinho da bagunça, tá bom? Então entenda algo, não existe quartinho da bagunça para quem serve a Jesus. Por quê? Porque se tem quartinho da bagunça, tudo que é físico expressa uma realidade espiritual. Então todo lugar que tem quartinho da bagunça, há uma realidade espiritual nisso. Existe algo bagunçado na sua casa, isso precisa ser alinhado. Consegue entender? Então traga luz, traga ordem, traga organização para a sua casa, traga organização para os ambientes da sua casa, porque quando você traz ordem e organização, a libertação começa. Mas agora eu estou te dando a chave. Toda libertação começa pela casa. Então como que eu faço libertação na minha casa? Não é expulsão do demônio, não. A libertação na sua casa começa organizando o seu quarto, limpando o seu tênis, lavando a sua sandália, arrumando, né? Colocando ordem naquilo que está bagunçado. Consegue entender? Faça a aplicação dos 2 minutos, né? Você tem algo para fazer, coloca na sua mente. Não levo mais de 2 minutos para fazer isso. Vai lá e faz. Não fica prolongando, não fica procrastinando. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e que você possa ser eficaz nessas batalhas espirituais em nome do Senhor Jesus.